ponto que eu queria que você falasse um pouquinho agora é sobre a questão da cobrança da meta, né? Das cobranças. Então, se estabeleceu a meta, que tem que ter como fazer as metas, né? O plano de ação, que também tem, todos os livros aí estão disponíveis e no site nós vamos mostrar depois no final, todos os livros um por um e comentar com cada um deles. Então tem os livros dos seus que são importantes. Mas e essa coisa da cobrança? Como é que é isso? Olha, para chegar na cobrança eu vou ter que fazer um preparativozinho aqui. A maioria das pessoas acha que sabe estabelecer metas e desdobrar metas, né? Até algumas empresas de consultoria acham que sabe desdobrar meta. E nós temos visto aí, em algumas empresas brasileiras, inclusive empresas americanas e europeias, desdobramentos de metas serem feitas só até o segundo, terceiro nível e para, sabe? É pedir para não atingir a meta. A meta tem que ir até mais embaixo, né? A meta tem que ir até quem faz as coisas. Onde o mundo acontece. Onde né? a coisa acontece. E eu estou falando essas coisas porque, para falar sobre cobrança, eu tenho que falar isso antes. Você falar de meta e de desdobramento. Quer dizer, quando você desdobra a meta tem que ser desdobrada para a empresa inteira. Ela vai gerar milhares de outras metas e milhares de planos de ação. A empresa inteira tem que estar envolvida. Quer dizer, as pessoas que fazem, os supervisores, os operadores, né, os chefes de seção, tem que estar todo mundo envolvido. Não é só diretor e superintendente. Não, todo mundo tem. Porque ali é onde a coisa acontece. Se você não leva a meta até onde a coisa acontece, o operador, você está até o vendedor. você está pedindo para não atingir a meta. É óbvio. Né? Eu estou falando essas coisas porque cobrança vem daí. Né? Então, uma outra coisa importante é o seguinte. Quando você desdobra a meta bem desdobrada para a empresa inteira, todas as metas têm que guardar uma relação entre si, matemática. Porque uma meta que um supervisor não bateu aqui, ela tem que afetar a meta do presidente. Então tem que guardar essa relação matemática. Então o desdobramento tem que ser muito bem feito e também tem que guardar uma relação causa-efeito. Né? Quer dizer, eu mexo aqui, reage lá. Né? Tem que ser uma coisa dessa natureza. Então, o desdobramento de metas, ele tem que ser muito bem feito para que você realmente possa cobrar. Feito isso, nós já falamos sobre plano de ação, quer dizer, plano de ação é uma coisa que todo mundo acha que sabe. Eu recomendo a todos que estão aqui nos assistindo, viu, que procure saber como é que se monta um plano de ação. Né? Se nunca montou ou se montou você sozinho, plano de ação é um instrumento coletivo. Não se estabelece um plano de ação sozinho, fechado no escritório. Solitário. Não. O plano de ação, ele é feito com o time. Esse é o primeiro erro que eu vejo todo mundo incorrer. Você tem que levar o time para uma sala e deixar todo mundo falar. Expõe qual é a meta, expõe o problema. E como é que nós vamos chegar lá? E deixa todo mundo falar. E não reprime ninguém, e não deixa ninguém criticar ninguém. A ideia do outro. E vai anotando, e vai e tal, até que você, no fim de 3, 4, 5, 6 horas. Esse é o plano de ação mais simples. É o mais simples. Tá? Você vai sair ali com um plano de ação, com coisas a serem feitas, com responsáveis, prazos, etc. Na hora que você sair da sala com esse plano, está todo mundo comprometido, porque o plano não é seu, é deles. Porque foram eles que fizeram, não foi você que fez. Então, essa é a primeira facilidade de cobrança. Agora, quando você faz um plano e chega para o cara e fala assim, olha, vamos lá implementar isso aqui, o plano é seu, não é dele. E ele pode não concordar com aquilo. Até torcer para não dar certo, né? Pode, no limite, né? Se não for bom. Então, a cobrança começa com um plano de ação bem feito. E começa, eu diria que começa mais para trás ainda. Começa com uma meta bem aceita. Você tem que chegar para o cara e mostrar assim, olha, fulano, o seu resultado hoje é 20. O melhor resultado que nós encontramos em nossa empresa é 32. E o melhor resultado do mundo que nós encontramos é 41. Então, você tem um espaço enorme aqui para você avançar. Você concorda?
Concordo. Concordo, o número é esse. Está aqui, olha, as evidências estão aqui, nós buscamos dados aqui e tal, e coisa, né? Bom. Agora, o tamanho do seu ganho do bolo aqui é 21. Você está em 20, para chegar a 41 você tem 21. Quanto é que você quer comer desse bolo esse ano? O que você vai negociar com a pessoa é isso. Ah, vamos para 25? Vamos para 25. Então vamos montar um plano para chegar em 25. A meta é sua, mas é dele também agora. Ele deu o número, né? Ele deu um número, ele se convenceu, ele realmente constatou que tem gente. Então, essas coisas são necessárias. Eu estou falando, preparando seu coração aqui para cobrança, viu? Isso, para chegar na cobrança. Isso. Então, vamos supor agora que nós tenhamos metas bem desdobradas. Bem definidas e bem desdobradas. Bem desdobradas, que nós temos bons planos de ação, que exista um ritual de acompanhamento no nível mais baixo, no nível intermediário, no nível superior. As reuniões são feitas primeiro no nível mais baixo, depois no nível intermediário, depois a última reunião é do nível superior. Tem todo um ritual. Ritual, a palavra. É, um ritual. Se eu falar normal, ritual. É ritual, né? Então, essas reuniões, elas são padronizadas. Quem bateu meta sabe o que tem que levar para a reunião. Quem não bateu meta sabe o que tem que levar para a reunião para ser discutido, entendeu? Não é uma reunião assim para chegar lá e dar desculpa. Entendeu? Muito bem. Para então, explicar, né? Então, esse é o primeiro quadro. Agora vamos falar sobre cobrança. Tá? Maciel, você é meu chefe, tá? E eu estou com a meta. E o meu resultado era 20, né? E nós concordamos em chegar em 25. E você sabe que eu me esforcei, eu estudei, tal, juntei meu timinho, fui lá, montei um plano de ação, te mostrei o plano, né? Assinamos. Tal, comprometemos e tal. E o pessoal realmente trabalhou duro, implementou todas as ações. Chegamos em 23. Isso. Não bati a meta. Qual o seu papel como CEO para me cobrar? Porque grande parte dos CEOs que eu conheço cobra de forma irracional. Porque, primeiro que a meta foi irracional, primeiro que o plano de ação não é lá aquele, não tem ritual nenhum, e começa a cobrar a meta. Bom, mas o que está acontecendo e tal? Você volta lá e tal, tem que dar mais duro que não sei o quê. Não é nada disso. Agora, por que não é nada disso? Olha só. Se uma pessoa está em 20 e ele quer chegar em 25, a primeira coisa que nós temos que perguntar é o seguinte: fulano, por que você já não está em 25? E a única resposta que ele pode te dar é o seguinte: Maciel, é porque nem eu e nem meu time sabemos como chegar lá. Eu tentei. Está faltando conhecimento. Se eu soubesse o que tinha que fazer para chegar lá, eu já tinha feito. Nós tentamos, fizemos brainstorm, pegamos tudo quanto é conhecimento, juntamos tudo, chegamos em 23. Está faltando conhecimento aí. Qual que é o seu papel? Ajudar. Ajudar! Pô, Falcone, vem cá. Pô, você tem razão. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o pessoal de RH para a gente descobrir se temos dentro da nossa empresa algum especialista nessa área, para você trazer para a sua reunião aí, para enriquecer seu plano, trazer conhecimento. Porque o que enriquece um plano de ação é o conhecimento. Entendeu? Então, o plano de ação é um repositório de conhecimento novo. Aí faz adaptação, né? Aí você traz... Adiciona alguma coisa. Então, é tudo baseado nisso. Então, o seu papel como CEO não é ficar e, assim, me cobrando, sendo duro, criando um ambiente ruim de trabalho, né? Não, pô, vou te ajudar, Falcone. Pô, telefona para fulana lá, fala que foi eu que mandei, fala com ela que nós estamos precisando de ajuda na sua área e tal. Esse é que é o papel do chefe, ajudar, não é? Porque o pobre coitado está ali se esforçando, por suposto, não é? Porque se não tiver também não é lugar para ele. Claro, esse é o ponto. Quer dizer, se você já tentou, fez isso 3, 4, 5 vezes e está faltando alguma coisa, você pode trocar, mas aí depois nós vamos falar de turnover, mas é uma questão de ajudar e trabalhar. É isso aí, pessoal. Professor Falcone, falando aqui dos pontos mais importantes, um conhecimento extraordinário construído ao longo de mais de 40 anos de experiência e principalmente com 700 colaboradores dando ideia e mandando mensagem, WhatsApp, professor Falcone, dando ideias. Então, ele, além de ter as suas experiências próprias, tem 700 pessoas mandando para ele
as informações e dando sugestões aí para ele processar e ir aperfeiçoando cada vez mais, né?